Fato é que Bolsonaro, que a gente até imaginou, porque ele gosta bastante de falar, passou 2 dias ensaiando aí com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, não falou nada, nem ele, nem Michele, nem o Fábio Van Garten. Por outro lado, a gente teve aí Mauro Cid falando bastante. O William já antecipou aqui pra gente que nas últimas 3 visitas à Polícia Federal, ele falou pelo menos durante 22 horas, ontem falou bastante também. O pai dele também falou e a gente também teve o depoimento do ACF em São Paulo, que também falou. Fora isso, ontem prestaram depoimento também os ex-ajudantes de ordem, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati. Mas vamos te ouvir então, queria que você desse pra gente um panorama geral dos highlights, dos principais acontecimentos e das principais falas de ontem desse depoimento. Demore, por favor. Bom, os Bolsonaro pela primeira vez na vida ficaram calados, né? O que a gente já pode considerar uma boa notícia, né? Se isso funcionar pelos próximos anos, teremos um momento incrível de paz no Brasil, né? Então, sugiro que os advogados do Bolsonaro e da Michele peçam para eles permanecerem calados, inclusive publicamente, né? É claro que eles não poderiam falar ontem, porque a questão é, o Mauro Cid já deu 3 depoimentos para a Polícia Federal. Somados os depoimentos, nós temos aí 24 horas de conversa. A gente pode imaginar que o Mauro Cid não está ali falando durante 24 horas dizendo que vai permanecer calado. Deve estar contando uma história. A gente imagina que sim. Não sabemos ainda que história é essa, né? Tem os 4 celulares do Frederic Vassef, que para além de tudo, não bastasse estar fazendo tudo que fez, ainda foram pegos os celulares quando ele estava estacionado numa vaga de idoso com um carro sem placa. Então o pessoal assim, não basta um crime só, né? Tem que ser o combo completo do cidadão de bem, né? E aí, a questão é o seguinte, eu sugiro para a turma do ICL, para todo mundo que nos acompanha, que a gente espere para ver essa delação homologada e com as provas apensadas. Por quê? Me preocupa um pouco o caminho, principalmente da conversa pública que essa história toda está tomando, me lembra da Lava Jato. Por quê? O que é que nós ouvimos ontem? O Mauro Cid está fazendo uma pré-delação. O que é uma pré-delação, gente? Não existe o termo pré-delação no Instituto Legal da Delação Premiada. Como não existia na época da Lava Jato, o que a Lava Jato chamava e divulgava à imprensa de cardápio de delação. Ora, delação não é restaurante, né? Não existe cardápio de delação. Não existe pré-delação. Isso tudo é um jogo de palavras que é feito principalmente para a opinião pública, e eu posso imaginar, pela experiência que eu tenho, vendo as notícias, que quem está vazando essas coisas do Cid é o próprio advogado. E isso é vazado para quê? Para passar recado para o outro lado, para os Bolsonaro, para as outras pessoas do tipo, olha só, estou falando, estou abrindo o jogo, estou fazendo uma pré-delação, tem aqui um cardápio de delação. Qual é o grande risco disso? Nós vimos isso acontecer na Lava Jato, principalmente com 2 delatores-chave da Lava Jato, mas não só com eles. Delcídio do Amaral e o Palocci. Os 2 passaram meses divulgando para a imprensa, não sabemos quem vazou na época, algumas coisas a gente sabe graças a Vaza Jato, né? Vazado pelo juiz, pelos procuradores também e pela própria Polícia Federal, o cardápio de delação do Delcídio. Quando isso vai para a imprensa, o cardápio de delação do Palocci, você joga suspeita sobre um monte de pessoas, sobre uma série de possíveis crimes, você destrói a reputação daquelas pessoas, e veja bem, eu não estou defendendo a reputação dos Bolsonaro aqui, eu estou defendendo que a gente tenha comedimento nessas coisas, porque uma coisa é a esfera pública, política, o debate nos meios de comunicação, outra coisa é a esfera judicial. E aí quando chega na hora H, o que é que aconteceu com Delcídio e com Palocci? Eles não conseguiram apresentar provas consistentes daquilo que estavam falando. E os seus cardápios de delação, as suas pré-delações, o seu test drive de delação, a sua provinha de delação, parece quando você está caminhando no supermercado e tem aquelas pessoas oferecendo um pedacinho de queijo para você, né? Chega no final, você não tem o queijo, você não tem o dinheiro para comprar o queijo não é aquele que mostraram para você, nem é tão bom assim. Então o risco que a gente tem agora é o seguinte, passar para a população brasileira que vai ter uma delação bombástica, que o Cid vai falar um monte de coisa, que vai ter vários crimes do Bolsonaro, que não sei o quê, e quando chegar na hora H, o Cid não ter provas consistentes para que possa haver um indiciamento, uma oferta de denúncia e uma aceitação de denúncia. Vamos lembrar, esse caso, ele está ainda na fase de instrução processual. O Bolsonaro sequer é réu ainda, eles são investigados. O STF ainda vai se debruçar sobre a causa para entender se
Inclusive, uma parte desses inquéritos, por exemplo, o caso das joias, não precisa voltar para a primeira instância lá em Guarulhos. O próprio juiz de Guarulhos que submeteu isso ao STF, o STF vai avaliar agora e o STF vai dizer o seguinte, olha, isso aqui fica no STF. Fica por quê? Porque uma parte dessa grana das joias foi usada para fomentar golpe de Estado. Isso seria a lógica dos processos ficarem no STF. Ou o STF vai dizer, não, isso aqui é um crime comum, não tem relação com a tentativa de golpe de Estado, então volta para a primeira instância. O risco disso tudo acontecer na esfera pública é o seguinte, você acomodar as laranjas conforme o caminhão vai andando na rodovia. Então o Mauro Cid, o seu advogado, ameaça uma delação, ameaça uma pré-delação, o Cid vai lá, fala um monte de coisa para a Polícia Federal agora, coisas absurdas, cabulosas, isso eventualmente vaza para a imprensa e chega na hora H, o Cid ou dá para trás ou não tem provas para sustentar o que está falando. Eu acho um caminho perigoso, a gente gera uma expectativa na população brasileira e isso se reverte depois, Vivian, em antipolítica. Porque a gente vai acabar, no fim das contas, com de novo o discurso, ó, tá vendo? Não deu em nada. Inclusive na própria esquerda. Tá vendo? O Cid falou um monte de coisa do Bolsonaro, mas no fim das contas não deu em nada. Então, eventualmente, não vai dar em nada muita coisa lá na frente, porque o Cid não pode provar. Ou porque ele está construindo um caminho narrativo dessa delação que ele vai poupar o fulano, o beltrano, o ciclano. E é natural do delator, como é um criminoso por natureza no processo, é natural do delator tentar contar tudo o que ele sabe, ou não, omitir algumas coisas, virar a história para algum outro lado, para tentar fazer redução de danos. Todo delator faz isso. São poucos os delatores que chegam lá e de fato abrem tudo o que sabiam. O delator vai tentar se proteger, vai tentar proteger o pai, vai tentar proteger sim o Bolsonaro em última instância. Ele vai entregar só o mínimo necessário para que ele consiga cumprir uma pena menor e que ele implique menos pessoas possíveis. Então, eu teria um pouco de cuidado nesse momento. O Cid tem coisa para entregar do Bolsonaro? Tem. O Cid é um homem palaciano. O Cid estava em todas as principais reuniões do Bolsonaro como testemunha de primeiro grau. O Cid estava nas reuniões com os príncipes sauditas. O Cid estava em todas as viagens. O Cid vivia a vida do Bolsonaro dentro do avião presidencial, dentro do palácio, dentro de casa, dentro do carro, no transfer para o aeroporto. Então é claro que esse cara sabe de muita coisa. Agora, eu teria um pouco de cuidado nessa hora para a gente ir devagar com essas coisas, para entender que no fim desse caminho, Mauro Cid precisa apresentar provas consistentes do que ele está falando.